em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar por um instante? Nós vamos agora ao ministério da palavra. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque Deus é bom. Isso já por si só já é coisa boa demais. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Levítico 14. Levítico 14, versículo 14. Você pode virar para o seu irmão do lado e dizer assim: Deus já te curou. Amém? Levítico 14, 14 diz: o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco do azeite na própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Esse texto aqui fala a respeito do que acontecia com aquelas pessoas que ficavam leprosas e depois eram curadas. Esse aqui é o segundo de uma série de 3 sacrifícios que acontecia para essa pessoa. Você pode ler isso no capítulo 14 todo. E como a gente sabe, a lepra representa o pecado. Mas existem outras lepras menores, e o texto faz referência, no livro de Levítico, a vários tipos de lepra. Existe a lepra da ansiedade, existe a lepra da depressão, existe uma lepra financeira, existe lepra espiritual, que é o pecado, mas existe um momento em que acontece a cura, e Deus tem cura para nós. A palavra do Senhor diz que a palavra do rei, em Eclesiastes 8:4, a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem é que vai perguntar para ele: o que você está fazendo? E quando lá no Éden o homem pecou e todas essas mazelas entraram, Deus disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E se a palavra do rei tem autoridade suprema, quando Deus falou aquilo, ele estava dizendo: você está curado. A lepra do pecado e as lepras que o pecado traz com ela, de todas elas, você está curado. Não importa qual seja a lepra, podia ser lepra com cor vermelha, lepra branca, como diz o texto de Levítico. Se você quiser pode estudar o livro de Levítico em casa durante a semana, é bom. Mas não importa, existe um momento que há um toque de Deus sobre a sua vida e você é curado. E após essa cura, existe um sacrifício ou alguns sacrifícios que tem que ser feito. E nós vamos nos atentar para esse sacrifício do versículo 14. A oferta pela culpa. Nessa oferta existem 2 elementos.
o cordeiro que é sacrificado e é colocado o sangue dele na ponta da orelha direita, na ponta de baixo, no lóbulo, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Bem, o sangue mostra um pouco do que Deus fez para nós no passado, porque atualmente, como a gente já viu, a lepra nossa é diferente. Jesus já conquistou na cruz a vitória para nós, e o sangue de Jesus Cristo é capaz de nos purificar de todo o pecado. O que significa esse sangue na ponta da orelha? Esse sangue na ponta da orelha significa que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário dá para você um ouvido capaz, ou um ouvido separado, para ouvir a voz de Deus. No polegar da mão direita, mãos separadas para fazer a vontade de Deus. E no polegar do pé direito, pés separados para caminhar com Deus. A diferença entre o sacrifício do cordeiro, aquele animal, para o sacrifício de Jesus, o cordeiro de Deus, é que o sacrifício de Jesus, ele tem peso eterno. Hebreus 9:14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Versículo 28 do mesmo capítulo diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas. O sangue de Jesus tem poder, de uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos. Então Jesus aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Essa é a diferença. O sangue de Jesus hoje para a nossa vida comprou essas coisas para a eternidade, separou-nos para as coisas de Deus. E o óleo, obrigado, irmã. O óleo mostra um pouco daquilo que Deus quer fazer através de nós. Ele pode fazer através da sua vida. Joel 2:28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Veja bem, o óleo aponta para as coisas futuras, para o que Deus pode fazer através da sua vida. Como que Ele vai fazer através da sua vida? Te capacitando através do derramar do Espírito Santo, te dando autoridade espiritual através do Espírito Santo. Então, o que significa o óleo na ponta da orelha, em cima de onde já existe o sangue de Jesus? Significa preparo para transmitir a voz de Deus. Quando eu falo de transmitir a voz de Deus, eu não estou falando simplesmente de falar, assim diz o Senhor. Não, querido. Jesus Cristo na cruz do Calvário falou poucas palavras, mas o ato dele ecoa até hoje, como um ato de Deus, transmitindo a voz de Deus para os nossos ouvidos. O polegar da mão direita, o óleo no polegar da mão direita, significa a autoridade de Deus na sua palavra. Por quê? Porque naquele período o polegar era importante, sobretudo no meio militar. Não se tinha como segurar com destreza uma espada se você tivesse o seu polegar cortado. No livro de Juízes, capítulo 1 a seguir, você vai ver a história do rei Adonisedeque. Ele tinha reis debaixo do poderio dele, e o que ele fez com esses reis? Ele cortou os seus polegares,
E esses reis comiam das migalhas que caíam da mesa de Adonisedeque. Então, quando nós falamos de empunhar uma espada, a espada do crente, seguindo Efésios, é a palavra do Senhor. Autoridade na palavra. Autoridade na palavra, conforme a palavra, é aquela autoridade que Jesus deu aos discípulos. Você é discípulo de Jesus aí? Amém? Você é discípulo de Jesus? Aleluia. Vão, façam discípulos. Vocês podem pegar em coisas que vão te ofender, como aconteceu com Paulo. Vocês vão orar e os demônios serão expulsos. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Essa é a autoridade que a palavra te dá. A autoridade de filho de Deus. O óleo no polegar direito. O polegar é um dedo muito importante no seu pé, porque nele fica apoiado praticamente toda a sua força de equilíbrio. É no seu polegar que você dá a última força para o impulso, para pulos, para lugares mais altos. E é no seu polegar do seu pé que você começa a absorver o impacto. E o Espírito Santo de Deus está colocando aqui a autoridade dele na sua vida, para ser impulsionado para as nações, para ser impulsionado no seu setor, para ser impulsionado no seu local de trabalho, para que você tenha equilíbrio. Para que você receba o impacto, como foi impactante as fotos mostradas nesse vídeo que a gente viu. E fale: Senhor, eu preciso de estar na brecha, eu preciso me colocar na brecha. Me envia, Senhor, eis-me aqui. Impacto, absorção de impacto para que, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. Esse maligno bata na sua porta, mas a sua casa não caia, porque a sua casa está firmada na rocha. O Espírito Santo de Deus, ele te dá essa capacitação. E a diferença entre o óleo utilizado pelo sacerdote para purificar, no ritual de purificação do leproso, para os dias atuais, porque o Espírito Santo é para a nossa realidade, é para agora, é para já. É que o Espírito Santo naquela época, ele vinha, visitava, e depois ele voltava para a região dele, né? E agora não, ele habita em nós. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, 9 diz: vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Eu vou repetir o que eu comecei falando: você já está curado. Por quê? Porque há uma palavra de Deus liberada para a sua vida, e o Espírito Santo de Deus habita em sua vida. Para a gente concluir, que hoje é bem rápido, eu quero ler com você 1 de Pedro 2, 9. Primeira de Pedro 2,9 é um versículo bem conhecido. Alguns sabem até de cor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente está falando desse sacrifício de colocar sangue na ponta da orelha, sangue no polegar do pé,
Existe um outro sacrifício parecido com esse, que é o sacrifício para unção de sacerdote. E isso ficou restrito à tribo de Levi. Quando alguém falar para você, eu sou levita, aleluia, entenda que ele está trabalhando para o Senhor, seja bonzinho com ele. Não pergunta para ele assim, você é filho de qual filho de Levi? Não. Levita no termo ao pé da letra, são os filhos de Levi. E da tribo de Levi, escolheu-se a família de Arão para que fossem os sumos sacerdotes, para que fossem os sacerdotes do Senhor. E quando era ungido o sacerdote do Senhor, fazia-se esse mesmo ritual de pingar o sangue. Agora vem o leproso, e nós todos temos a nossa lepra. O pecado que Adão nos deu de presente, toma aí, herança boa para você. E Deus olha para nós e fala assim: da semente da mulher nascerá um, que pisará a cabeça da serpente. E o sangue de Jesus agora é derramado sobre as nossas vidas. E mais do que isso, Deus olha para nós e fala assim: eu também vou presentear vocês com óleo. Deus tem separado você, querido. Deus tem separado você, querida, e tem colocado óleo na sua orelha direita, no seu polegar direito, no seu polegar do pé direito. Tem colocado isso sobre mim também, porque eu também era leproso. Você é geração eleita. Você agora saiu das trevas para o reino do Filho do seu amor, e você é sacerdote desse reino. Você faz parte de uma nação santa. Você é uma pessoa, você é propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes. Quando a gente fala de virtude aqui, eu fico imaginando o cego vendo, o paralítico andando, eu fico imaginando o leproso sendo curado. E é isso que Deus tem para mim e para você essa noite. E eu quero te pedir para você se colocar de pé. Mateus 8, 1 a 4. Diz assim: quando Jesus desceu do monte, quando o nosso sumo sacerdote desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, eu provavelmente, me aproximei dele e adorei, dizendo: Senhor, se queres, o Senhor pode me purificar. E Jesus disse: eu quero. Fique limpo. A palavra do Senhor já foi liberada há muito tempo antes disso, porque da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E diz o livro de Isaías que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, deixa eu te falar para você, você já está curado. Eu não sei qual que é a lepra, eu sei que a palavra do rei tem poder supremo.
E Jesus está dizendo: eu quero. Fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote. Ei, vem para mim, apresenta-se ao sacerdote. Porque eu sou o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Porque nós precisamos oferecer a oferta que Moisés destinou. E nessa oferta, Deus quer derramar óleo vivo sobre a sua vida. Deus quer derramar autoridade em sua vida. Autoridade na palavra, autoridade para transmitir a voz de Deus, autoridade em equilíbrio, autoridade para ver as coisas feias desse mundo e tomar impulso e conquistar para o Senhor Jesus. Você pode orar nesse momento?